Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, os versículos 13 e 14 e depois mais duas outras referências. Assim está escrito: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Os outros dois textos é João, capítulo 3, versículo 16, que está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também em João 10:10 está escrito: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, esses três textos para a nossa meditação nesta noite, falando sobre bênçãos de quem vive com Deus. É o que vamos discorrer esta noite, pelo menos sobre 10 bênçãos que são direcionadas para quem vive com Deus. O texto primeiro que li, quando Deus escolhe a Moisés para ele ir falar ao povo de Israel, que o Senhor Deus o estava comissionando e estava com eles para dirigi-los e orientá-los rumo à libertação do Egito. E o Senhor encarregou Moisés de ir falar com o povo, falar com o faraó, e Moisés preocupou-se com uma coisa, preocupou-se com o nome de quem estava enviando ele para esse grande trabalho da libertação do seu povo. Então Moisés disse: E há de ser que quando eu chegar aos filhos de Israel e disser a eles, eles vão me perguntar, vou dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão me perguntar: Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer a eles? Então Deus disse o seguinte, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, com esta revelação de Deus para Moisés, nós entendemos aqui que o importante para Moisés e para o povo de Israel é o que Deus estava dizendo. Ele disse: Eu sou o que sou. Ou seja, para qualquer situação, para qualquer necessidade, para qualquer tipo de problemas que aquele povo viesse enfrentar, ter que atravessar, ao recorrerem a Deus, eles encontrariam em Deus a solução, a resposta, o direcionamento de acordo com a situação que eles estavam atravessando. Então significa que Deus é um Deus dinâmico, é um Deus que se movimenta. E Deus, ele se movimenta para benefício do seu povo, porque ele quer o bem do seu povo. E se dissesse qualquer outra coisa estática para Moisés, ele iria dizer ao povo e iria ficar aquilo somente como um destaque. Mas quando ele diz: Sou o que sou, não disse que era, não disse que será, mas disse: Eu sou o que sou. Significa dizer que Deus estava dizendo: em qualquer das necessidades ou dificuldades que vocês enfrentarem, eu sou, para aquele momento, a resposta, a solução e a vitória que vocês precisarão. E nós vamos observar que
em várias oportunidades, este povo, que foi escolhido por Deus, separado por ele, para ser o seu povo, e Deus fez muitas promessas àquele povo, e agora encarrega Moisés de libertar o povo do Egito. Então nós vamos observar que em várias oportunidades este povo esteve como que num beco sem saída, numa situação que só mesmo através da operação de Deus, agindo em favor deles, para levá-los à solução e mostrar a eles então o caminho da vitória. Então havia esta necessidade. Então, por conta disso, sou o que sou, significa que a presença de Deus entre aquele povo seria marcante, seria diário, seria uma coisa contínua. Então, não poderia viver de qualquer maneira, sabendo que o Deus vivo, poderoso, operante, atuante, dinâmico, que se movimenta, estaria no meio deles todas as horas do dia, para o momento da necessidade, recorrerem a ele, e ele então estenderem a mão e orientar o caminho da solução. E quando li nos outros textos, falando que o amor de Deus, né, que ele amou o mundo de tal maneira que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então é Deus chamando as pessoas para si. E em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus disse que ele veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, uma vida completa, uma vida plena, uma vida realizada, uma vida efetiva na presença de Deus. Então, esta vida vivida na presença de Deus, ela terá várias experiências ao longo da sua existência por esta terra. A prova da presença de Deus. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que vocês tiverem necessidade em determinado momento. E em várias situações, como eu disse a princípio, o povo de Israel foi o povo que mais teve experiências e prova de um Deus atuante, de um Deus presente em situações diversas para eles, e que Deus se mostrou suficiente. Porque Deus é suficiente. Deus é capaz. Deus é soberano. Deus tem consigo o poder e realiza as coisas pelo seu poder. Então, em primeiro lugar, uma vida de quem vive com Deus, quem vive com Deus, em primeiro lugar, ele tem na sua vida a dignidade. Porque a pessoa longe de Deus, ele perdeu a dignidade. Ele perdeu seus referenciais. É alguém que caminha por aí como indigno e errante por este mundo afora. Mas a partir do momento em que vem e tem um encontro com Deus, Deus restaura a dignidade na vida desta pessoa e Deus exerce, então, a justiça. Deus se torna justiça na vida desta pessoa, justificando-a diante da sua presença. Quando Deus, através do profeta Jeremias, falou ao povo sobre a aliança que Deus estaria fazendo com eles, ele dizia: eu sou o Senhor justiça, o Senhor é nossa justiça. Então são os nomes compostos de Deus que nós vamos falar nesta oportunidade, 10 deles com as bênçãos designadas pelos nomes que representam. Então, neste aqui, em Jeremias, Deus apresentou-se como Jeová Tzidkenu, ou seja, o Senhor justiça nossa. Ou seja, aquele que age com justiça, aquele que nos ampara, aquele que restaura em nós a dignidade e pela sua justiça ele trabalha na nossa vida. Então, o Senhor, justiça nossa. Jeová
Jeová Tsidkenu. Este é o nome. Então, que significa justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Quando nós precisamos da manifestação da justiça de Deus na nossa vida, ele vem como o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Tsidkenu, justiça nossa. Então Deus se mostra como justiça. E com Deus não há injustiça. Há a prática da justiça. Este é o primeiro nome. O segundo nós vamos encontrar quando Deus encontrou-se com Gideão, que ele estava no lagar malhando trigo, porque eles estavam cativos pelos filisteus, tinham perdido a liberdade, tinham perdido a paz, tinham perdido a alegria, e ele estava lá malhando trigo, porque a sua família era menor, e eles precisavam ter alguma coisa para manterem-se vivos. E Deus se apresenta contigo com ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quando ele diz: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aí houve um diálogo, Deus foi falando com ele, foi o chamando para ser, naquela oportunidade, o libertador. E quando Deus o envia, o Senhor se apresenta para ele como o Senhor é paz. Significa Jeová Shalom. O Senhor é paz. Então, quem vive com Deus, desfruta de paz com Deus. Porque Deus é um Deus de paz. Deus promove a paz. Deus cria a paz. Deus estabelece a paz. E Gideão, com esta palavra de Deus, ele tomou ânimo, levantou-se, arregimentou o exército, venceu os filisteus e a sua terra, o seu povo, puderam desfrutar de momentos de paz, de segurança, porque Jeová Shalom manifestou-se, estabelecendo a paz e tirando a opressão que dominava aquele povo por terem sido escravos dos filisteus, que estavam sendo subjugados. Mas nós encontramos também uma outra passagem quando Davi, na sua experiência com Deus, nas dificuldades, nas perseguições, nas ameaças que ele atravessou, ele conheceu a Deus como alguém bem presente, porque Davi, ele cuidava de ovelhas, ele apacentava ovelhas, ele era como pastor de ovelhas, e ele teve esta relação com Deus, e ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Então Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. E quando nós temos Deus como nosso pastor, nada nos falta. A nossa vida tem o necessário para viver. Jeová Roi. Então vamos receber de Deus a direção, a orientação, o caminho por onde seguir, e o Senhor vai nos conduzindo. Ele vai nos guiando com a vara e com o cajado, a semelhança de um pastor. Então recebemos de Deus a direção, a orientação, o guia certo, por onde precisamos caminhar. Então, quem vive com Deus tem direção de Deus para a sua vida. O Senhor o dirige segundo a sua vontade. Mas encontramos também quando aquele povo estava para sair do Egito e ir em direção a Canaã, eles iriam atravessar pelo deserto, como na verdade a palavra de Deus nos conta que eles ficaram peregrinando pelo deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos, Deus fez a eles uma promessa:
Deus disse que não colocaria sobre eles nenhum tipo de enfermidade, porque ele seria o Senhor que te sara, o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que sara, o Deus que cura. Então, este povo de Israel, vivendo 40 anos no deserto, eles foram poupados por Deus de sofrerem as enfermidades na sua vida. Quem vive com Deus tem esta promessa: eu sou o Senhor que te sara. A cura que Deus estabelece na vida das pessoas. Ele é o Senhor que cura. Ele continua curando, porque Deus não muda. Deus é imutável. Ele continua sendo sempre o mesmo para sempre. Então encontramos esta quarta bênção de Deus na nossa vida, que é a bênção da saúde, da restauração, da cura, que só Deus pode fazer. Mas encontramos um outro exemplo quando Deus fala com Abraão, dá a ele um filho, o filho do coração, e chega a determinado momento, Deus pede este filho, que Abraão vá e o ofereça em sacrifício, e ele então obedece a Deus, pega o Isaque e leva-o para o Monte Moriá, e lá vai entregá-lo em sacrifício a Deus. E quando Deus vê a fidelidade, a obediência e a entrega sem reservas que Abraão faz diante da presença de Deus, o Senhor Deus então recebe como válida aquela experiência e não permite que Isaque seja imolado. Mas no caminho, quando eles veem que Isaque fala: meu pai, aqui nós temos a lenha, o fogo e o cutelo que trazemos. Vamos oferecer um holocausto a Deus. Mas o cordeiro onde está? E Abraão disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E eles foram, e quando Deus viu a prova da fé, da obediência, da entrega que Abraão lhe fez do filho, Deus o impediu de imolá-lo, e quando ele olha ao lado, ele observa ali um carneiro amarrado pelas pontas, ele pega aquele carneiro e oferece-o em sacrifício a Deus. E ele diz: no monte do Senhor se proverá. Ou seja, é o Deus da provisão. Quando não temos nada, quando falta-nos alguma coisa, ele se apresenta como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que providencia, o Deus que traz a existência, o Deus que faz acontecer. Então ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Então esta é a quinta bênção de quem vive com Deus. Então veja a importância de viver com Deus, de viver à luz daquilo que Deus revelou em sua palavra e colocou à nossa disposição para que possamos viver de acordo com a sua vontade, e todas estas bênçãos, elas virão sobre nós e nos alcançarão quando obedecermos a palavra do Senhor. Então nós vamos ter estas bênçãos como garantias para a nossa vida de fé, a nossa vida com Deus. Então Deus é aquele que nos prospera, é aquele que nos provê, é aquele que supre as necessidades, é aquele que traz o recurso necessário, assim como ele fez com Abraão, como ele cuidou de Elias, quando Elias estava lá alimentando-se da água do ribeiro, e Deus mandava que o corvo levava para ele pão e carne todos os dias, e quando secou-se o ribeiro, Deus então direcionou que fosse a uma outra cidade, e ali Deus preparou uma viúva que não tinha recursos, não tinha condições,
mas Deus que provê, se fez presente e proveu o necessário para a viúva, para o filho dela e para o profeta Elias, que passou a viver com eles por orientação de Deus. Então este é o Deus que provê, é o Deus que providencia o necessário. Então não há por que ficar atribulado ou como que sem chão, quando alguma necessidade se apresenta, se estamos vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós vamos receber de Deus a provisão. Ele será o Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus proverá. Ele continua provendo sempre. E nós precisamos ter esta convicção de que Deus não falha. Deus continua sendo sempre o mesmo. Mas nós encontramos também quando lá no livro do profeta Ezequiel, já finalizando o livro, e o Senhor vem falando sobre a reconstrução do templo e as coisas que para o futuro haverão de acontecer segundo o plano de Deus, e ele diz que o Senhor está ali. Deus é aquele que está presente. Não estava, não estará. Ele está. Então é o Jeová Shammah. É o Deus presente. É o Deus atuante. Então este Deus presente na vida de quem o serve, de quem obedece a sua palavra, ele sempre terá na sua vida a demonstração da presença de Deus na sua vida. Jeová Shammah, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Ele não falha, ele não se ausenta, ele não abandona, ele não desampara, ele sempre está presente junto aos seus filhos para orientá-los e cuidar de cada um deles. E quando surgiu uma peleja, ainda no tempo de Moisés, que aquele povo, os amalequitas, declararam guerra contra o povo de Deus, e Moisés determina a Josué, que era o capitão do exército, e Josué vai ao campo de batalha, vai guerrear com os amalequitas, e Moisés sobe ao monte para a intercessão a Deus e o estender das suas mãos, e à medida que Moisés está com as mãos estendidas, o povo de Israel está prevalecendo, está vencendo a peleja, mas as mãos dele eram pesadas e cansava-se, então ele tinha que baixar-se as mãos, e quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Então Arão e Hur foram ao encontro de Moisés para um sustentar uma mão e o outro sustentar a outra, estendida, para que Josué vencesse por completo aquela batalha. E quando terminou aquele conflito, que o povo de Israel venceu, então Moisés recebeu de Deus uma palavra: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor a minha bandeira. Jeová Nissi, o Deus que prepara vitórias para o seu povo. Então Jeová Nissi é o Deus que dá vitória. Do Senhor vem a vitória para o seu povo. Tudo mais é vão, não tem como trazer-nos a vitória, a não ser o Senhor nosso Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso triunfo, o Senhor é a nossa vitória. Então, Jeová Nissi é a oitava bênção de quem vive uma vida com Deus. A sétima bênção, é a sétima bênção de quem vive uma vida com Deus. Então veja a importância
de viver na presença de Deus, de obedecer à sua orientação, porque todos esses recursos de Deus são colocados à disposição de quem o está servindo, de quem está andando à luz da sua vontade. Então o Senhor revela-se para com ele. Mas nós observamos também, lá em Isaías, o Senhor falando com Isaías, o Senhor diz, o Senhor te guiará. Então é o Jeová Naká, o Senhor que guia. Ele é aquele que guia. E quando muitas das vezes nós não podemos com as nossas forças, o Senhor toma-nos pelas suas mãos e nos conduz em segurança. Jeová Naká, o Senhor que guia, o Senhor que conduz, o Senhor que leva. Então esta é a bênção de Deus, a presença de Deus. Eu sou o que sou no momento da necessidade, seja ela qual for, Deus se mostra como a solução para aquela necessidade, para aquele problema, para aquela dificuldade que estamos atravessando. Então ele se mostra suficiente naquilo de que temos necessidade. Em nono lugar, nós encontramos que ele é chamado o Senhor dos Exércitos, Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que tem soldados, o Senhor que tem exércitos valentes para a guerra. Ele é o Senhor dos Exércitos. E veja que quando Senaqueribe quis enfrentar o povo de Deus com um exército de 185 mil homens, e o rei do povo de Deus foi ao Senhor pedir a solução, porque ele não tinha povo suficiente para enfrentar aquela guerra e vencê-la. Mas ele foi ao lugar certo, ele foi falar com Deus, porque Deus disse, eu sou o que sou. E quando ele foi falar com Deus, Deus do seu exército designou um soldado. Deus determinou a um anjo para que enfrentasse aquela batalha. E quando o anjo vem aquela noite, e ele dissipa com a sua espada, e quando o dia amanhece, observa-se que o exército de Senaqueribe tinha sido destruído. 185 mil homens preparados para a guerra, mas que morreram porque foram confrontar contra o Deus verdadeiro, o Eu Sou. E ele então demonstrou o seu poder com apenas um soldado. Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos. Deus tem vários tipos de exércitos que ele se utiliza para vários tipos de batalhas. Deus tem esta variedade e estes recursos para ele utilizar na peleja conforme seja necessário. E em 10º lugar, nós encontramos que o Senhor é aquele que recompensa, o Senhor dá recompensas, aquele que distribui a cada um a recompensa. É o Jeová Gemulá. Jeová Gemulá, o Senhor das recompensas. Ou seja, aquele que quando você luta, quando você permanece firme, fiel, com obediência, com sinceridade, na presença de Deus, e desenvolve aquilo que Deus confiou à sua vida, e quando você faz isso com temor e com obediência, chegará o momento em que Deus há de recompensá-lo. A palavra de Deus diz, o Senhor dizendo, eis que presto venho, e o meu galardão, ou seja, a recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus é aquele que recompensa os feitos do seu povo.
Então veja que riqueza, que alegria, que coisa tão importante é procurar pautarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, ela está bem clara à luz da sua palavra, os caminhos que Deus prepara, as oportunidades que Deus abre para que nós possamos delas aproveitar e na direção de Deus e segundo o seu propósito, nós realizarmos ali um trabalho em nome do Senhor, para a glória dele, para a bênção do seu povo e para legado na história. Então é importante quando nós temos este comprometimento de que vivermos uma vida para Deus. Quem entrega a sua vida para viver na vontade de Deus, não perde, não tem prejuízo de maneira nenhuma, só tem vitória, tem bênçãos, tem alegria, tem graça, é uma pessoa realizada, é uma pessoa satisfeita, porque Deus age na vida dela e através dela para alcançar a outros. Então, isto é importante. Quando Moisés preocupou-se com isto, ele disse, diga ao povo, sou o que sou, me enviou a vós. Então este é o eu sou, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus infalível, o Deus imutável, o Deus gracioso, o Deus que opera maravilha, o Deus que cria as coisas do nada. Este é o Deus que nos chama para andarmos na sua presença, como ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como ele disse a Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Como ele disse a Josué, santifica o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como ele disse a Daniel, há um Deus no céu que revela os segredos. Então este é o Deus que age, é o Deus que trabalha, é o Deus que está sempre presente, sempre surpreendendo, sempre trazendo algo que causa em nós admiração, que aumenta a nossa confiança no Senhor e que nós nos dispomos para entregarmos totalmente, integralmente nas mãos deste Deus, que ele faça em nós o seu querer, a sua vontade e o seu propósito. E quando li lá em João, diz que Deus amou. Então Deus tem prazer de sempre estar alcançando as pessoas. E Deus alcança pelo amor. A grande prova do amor que Deus deu foi entregar o que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que se tornou Senhor e Salvador para todo aquele que nele crê. Então Deus tem bênçãos, Deus tem na sua presença todas as bênçãos e vitórias necessárias para a vida de cada um de nós, mas é necessário que nos aproximemos dele através do seu amado e querido Filho, Jesus Cristo, Senhor, Libertador e Salvador. E quando assim acontece, a nossa vida vai ter um outro direcionamento, vai ter significado, ela vai voltar a ser aquilo que Deus idealizou para que cada um de nós fôssemos. Uma vida plena, uma vida completa, uma vida de propósito, uma vida de realização, uma vida de graça. Esta é a vida que Deus oferece. E nesta vida não tem uma necessidade sequer, onde Deus se faça presente e seja o recurso necessário para aquele momento, para aquela necessidade, para aquele problema, para aquela situação que talvez estejamos enfrentando em determinada situação da nossa vida. Então,
Pense sobre isto. Quão glorioso é servir a este Deus. Vale a pena. Vale a pena. Porque o amor de Deus é que nos atrai, é que nos constrange. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, mas para servir a Deus, para viver como Deus quer, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão daquilo outro, porque as pessoas se apegam às coisas deste mundo de acordo com a maneira que veio o seu crescimento, o direcionamento da sua mente, do seu coração, a sua maneira de ver as coisas, e eles têm medo de desapegar dessas coisas, abrir mão delas para abraçar o que Deus tem, e eles tentam segurar aquilo que eles não têm condições e que não trazem alegria e felicidade para o coração deles. Mas a palavra de Deus diz para renunciar a tudo e entregar inteiramente a Deus, porque Deus tem tudo o que nós precisamos para viver à luz da sua presença. Então, quando nós entendemos isso e nós renunciamos o mundo, o pecado e tudo aquilo que o mundo nos oferece, que o adversário coloca como prazer, como desejo, como algo necessário para a nossa vida, mas que numa experiência com Deus, nós vamos entender que aquilo não serve para agradarmos a Deus, então nós precisamos abrir mão, nós precisamos romper com aquilo que atrapalha a nossa conduta diante da presença do Senhor nosso Deus. E quando nós fazemos isso, muitas das pessoas ficam com medo de abrir mão do certo, porque aquilo que está sendo prometido, parece que a pessoa não tem muita convicção, muita confiança, mas se é de Deus, pode abrir mão de tudo, porque o que é de Deus é seguro, tem garantia, tem fidelidade, tem cumprimento. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, o que Deus promete, Ele cumpre. E estas bênçãos que relatei esta noite para uma vida com Deus, elas estão fundamentadas na palavra do Senhor. E quando nós nos devotamos a servir a Deus, Ele faz cumprir estas bênçãos na nossa vida e nós vamos a cada dia nos fortalecendo, crescendo na intimidade com Deus, na experiência de uma vida de comunhão. Nós começamos a ouvir e a discernir a voz de Deus, porque Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, porque elas conhecem a minha voz e não vão seguir a voz do estranho. Mas para conhecer a voz de Deus, nós precisamos nos aproximar dele e dia a dia ouvirmos a sua voz e a voz de Deus ficar gravada na nossa consciência, no nosso espírito, para quando Deus falar, nós discernimos, é a voz de Deus. Porque existem muitas vozes estranhas por aí, e que querem nos tirar da vida com Deus, querem nos afastar da comunhão com o Senhor. Então nós precisamos entender o que são vozes estranhas e qual é a voz de Deus. E nós temos o compromisso de inclinarmos unicamente para ouvir e obedecer a voz de Deus falando no nosso espírito. Porque Deus fala. Ele é vivo, Ele é atuante, Ele é poderoso, Ele vem para habitar em nosso ser, então Ele fala. Então há esta comunicação de Deus conosco e de nós com Ele. Mas precisamos andar à luz da sua palavra. Não pode haver nada oculto na nossa vida que manche a nossa conduta com o Senhor nosso Deus. Não podemos viver na prática do pecado, da iniquidade, da vaidade, da mentira, do engano, do engodo, do orgulho, da vaidade, da vanglória, nada disso. Nós temos que nos colocar totalmente nas mãos de Deus e deixar que Ele trabalhe na nossa vida segundo o seu querer e o seu propósito.
Então, somente para trazer a lembrança, quando nos dispormos a viver a vida que Deus preparou para nós, nós recebemos pelo menos 10 bênçãos de Deus na nossa vida. A primeira bênção é que Deus se mostra para nós como Jeová Tzidkenu, o Senhor, a nossa justiça, restaura a nossa dignidade. Em segundo lugar, ele revela-se para nós como Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, o Senhor estabelece a paz. Em terceiro lugar, ele se apresenta para nós como Jeová Roi, o Senhor como nosso pastor, aquele que nos guia, que nos direciona e que com a sua mão nos leva a fontes de águas cristalinas. Em quarto lugar, ele apresenta-se para nós como o Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que nos cura. Ele é o nosso médico por excelência. Ele cura as enfermidades que vêm sobre a nossa vida. Então, ele dá saúde para o nosso corpo humano. Em quinto lugar, Deus apresenta-se a nós como o Jeová Jireh, o Senhor da provisão, aquele que provê, que providencia, que supre a necessidade, que traz o suprimento necessário para aquela hora que estamos atravessando. Em sexto lugar, ele se apresenta como Jeová Shammah. O Senhor está ali, o Senhor está presente. A presença de Deus na nossa vida é uma constante quando vivemos esta vida com Ele. Então, Jeová Shammah, a nossa amizade, a presença de Deus na nossa vida. Em sétimo lugar, ele se apresenta como Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira, o Senhor que guerreia as nossas lutas e pelejas e vence por nós. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Em oitavo lugar, ele é o Senhor que nos guia, que nos conduz, que nos pega pela mão, que nos leva na caminhada. Ele é o Jeová Naká, aquele que nos guia, nos conduz. Em nono lugar, quando houver pelejas, ele se mostra como Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos, aquele que tem exércitos e cada um deles para a sua finalidade exclusiva, conforme Deus determinar. Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos. E em último lugar, o Senhor que recompensa, Jeová Gemulá, o Deus das recompensas, aquele que vai chamar o seu povo no dia da apresentação diante dele e há de recompensar a cada um segundo as suas obras, segundo o que fez, de acordo com aquilo que Deus determinou a cada um deles para viverem à luz da sua vontade. Então observamos aí estas 10 bênçãos que foram direcionadas por Deus para a nossa vida, e à medida em que nós estamos servindo a Deus com a vida totalmente entregue nas mãos do Senhor, estas bênçãos estarão e nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Então, se você ainda não está vivendo conforme Deus espera de você, a partir de hoje, tome um posicionamento, tome uma decisão, decida-se viver de acordo com a vontade que Deus preparou para a sua vida. E todas estas bênçãos virão sobre a tua vida e te acompanharão. E você será feliz,
produtivo, próspero e abençoado pelo Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.